E nesse momento fazem 16 graus em Porto Alegre. O tempo está bem frio. Essas imagens que você vê aí na sua tela, no canto superior esquerdo, imagens do Rio Guaíba, Porto Alegre. Duas câmeras nesses dois locais mostram como é que está o tempo lá. O nevoeiro encobre nesse momento a capital gaúcha. Pouca visibilidade. Esse é o tempo em Porto Alegre nesse momento, que fazem 16 graus e tem o alerta severo de chuvas intensas nesse momento para a capital gaúcha. A mínima hoje é de 10 graus, agora fazem 16 graus e para amanhã, terça-feira, a mínima é de 14 graus, a máxima de 11. Desculpa, a máxima de 14 e a mínima de 11 graus em Porto Alegre. Alerta de chuvas para esses dias, esses próximos dias. A partir de quarta-feira a gente tem tendência ao tempo ficar um pouco mais firme, sem chuvas na capital gaúcha e na região metropolitana de Porto Alegre. Vamos continuar falando do tempo. Vou falar para você que a formação de um ciclone extratropical no oceano deve atingir a região litorânea do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, segundo a Climatempo. O fenômeno deixa o tempo instável e traz fortes chuvas para grande parte do estado. Por conta disso, as aulas nas escolas da rede municipal e estadual, além da rede privada, foram suspensas até terça-feira. As temperaturas não devem passar de 15 graus em Porto Alegre até terça-feira. Contudo, no feriado e no final de semana, a previsão é que as máximas possam passar dos 20 graus. O ciclone favorece a formação de nuvens carregadas com possibilidade de temporais a qualquer hora, com raios e rajadas de vento intensas no litoral gaúcho, em Porto Alegre e na Serra. Contudo, não há indicativo de volumes extremos de chuva. Os maiores acumulados devem ficar concentrados no litoral sul e norte, com cerca de 50 milímetros previstos. A Grande Porto Alegre pode receber cerca de 40 milímetros no decorrer dessa segunda-feira. Então é o que eu falava, né? Ali no começo quando a gente começava a falar do tempo, é que a previsão é de bastante chuva para Porto Alegre hoje e amanhã. 40 milímetros de chuva para o começo dessa semana. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres, o CEMADEM, emitiu um alerta de risco muito alto para inundações na capital e cidades banhadas pela Lagoa dos Patos. Então eu vou repetir essa informação. Atenção para você que está nos acompanhando. O Centro Nacional de Monitoramento, o CEMADEM, ele emitiu um alerta de risco muito alto para inundações na capital e cidades banhadas pela Lagoa dos Patos. No domingo, o nível do Guaíba, em Porto Alegre, seguia acima dos 4 metros. No sul do estado, o nível da Lagoa dos Patos, em Pelotas, continua a subir, conforme divulgado pela Prefeitura do município neste domingo. Às 6 da manhã, o registro era de 2,30 metros, um aumento de 47 centímetros nas últimas 24 horas. Isso acima da cota de inundação, que é 1,40 metro. E vou trazer para você agora, para você que está nos acompanhando, como é que está o nível dos rios no Rio Grande do Sul. Você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui na tela da TBR TV, sempre com muita notícia, com muita informação para você que nos acompanha de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Eu trago a informação de como é que está o nível dos rios neste momento. O Rio Guaíba, em Porto Alegre, 4,09 metros. A cota de inundação desse rio é de 3 metros. Rio dos Sinos, lá em São Leopoldo, 4,76 metros. O nível de inundação, a cota de inundação é 4,50 metros. Já o Rio Gravataí, em Passo das Canoas, 5,40 metros nesse momento. A cota de inundação é de 4,75 metros. O Rio Taquari, lá em Mussum, nesse momento está com 6,04 metros. A cota de inundação é 18 metros. Rio Caí, em Feliz,
3,69 m nesse momento. Como cota de inundação, a gente tem ali o 9 metros. Rio Uruguai, em Uruguaiana, 8,37 metros, com a cota de inundação 8,50. A Lagoa dos Patos, em Pelotas, nesse momento está com 2,07 metros. A cota de inundação é de 1,30 m. Na região das Missões, o céu deve ficar nublado e há previsão de garoa. Na fronteira oeste não chove, mas deve haver períodos de céu nublado. Nessa terça-feira, o tempo deve se manter nublado e chuvoso em toda a área da faixa litorânea. Nas demais do estado, a previsão é de dia nublado com garoa. O tempo fica firme com variação de nebulosidade somente no oeste, região das Missões e parte da Campanha Gaúcha. Na quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi, o tempo deve ficar firme em quase todo o estado. Apenas no litoral norte é que pode haver pancadas isoladas de chuva, mas sem grandes volumes. Em Porto Alegre, pode registrar muitas nuvens pela manhã, mas a previsão é que elas se dispersem no período da tarde. Já na quinta-feira, vai ser marcado por um tempo firme e muito frio, mesmo com a presença do sol. O risco de geada aumenta na Serra Gaúcha e o dia pode começar com névoa e nevoeiro em Porto Alegre. Até o final de semana, as condições de tempo, as condições do tempo firme devem se manter, mas as temperaturas seguem bem baixas no Rio Grande do Sul. Eu atualizo para você aqui que até ontem o número de mortos no estado era de 169 registros, de acordo com a Defesa Civil, mortes essas devido a cheias e temporais no estado gaúcho. A Defesa Civil ainda informou que 56 pessoas estão desaparecidas. Outras 4 pessoas morreram de leptospirose após contato com a água contaminada. Há 800 casos suspeitos da doença no estado. Então, eu vou repetir essa informação, uma informação importante e preocupante. 4 pessoas morreram de leptospirose no Rio Grande do Sul após contato com a água contaminada. Há 800 casos suspeitos da doença no estado. Além disso, o Rio Grande do Sul registra 806 pessoas feridas e cerca de 637.400 fora de casa. Somando quem está em abrigo e quem está desalojado, dá esse número de 637 mil. Essas pessoas que estão desalojadas também podem estar na casa de parentes e amigos, não necessariamente estão em abrigos. Eu sigo trazendo para você que nos acompanha aqui na tela da TBR TV as notícias, as últimas notícias do estado do Rio Grande do Sul, que começa a semana com bastante chuva, né? Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes, vou falar para você da fábrica de vidros, né? Ali no bairro Humaitá, em Porto Alegre, que ontem estava em chamas. Aqui na tela da TBR TV, sempre muita notícia, muita informação para você que nos acompanha. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Para você que está nos acompanhando no YouTube, na nossa transmissão, eu vou pedir para você se inscrever agora mesmo no nosso canal, para você ficar sempre muito bem informada, sempre muito bem informado com as notícias que são destaque no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, para você que nos acompanha desde o início da nossa cobertura, no começo de maio, sempre trazendo e atualizando para você tudo o que acontece no estado gaúcho. Muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui comigo, sempre na tela da TBR TV.
Opa, tivemos um pequeno probleminha aqui, mas eu já voltei com o áudio tudo certo. Aqui na tela para você, eu trago aqui que a Prefeitura de Pelotas atualizou o seguinte, olha, regiões como Areal, Charqueadas e Vila da Palha, já em alerta vermelho, devem reforçar a atenção. O Recanto de Portugal, anteriormente em parte laranja, agora está totalmente em vermelho. Recomendamos que os moradores procurem sair de casa nesses locais. Recomendamos, então, que os moradores procurem sair de casa nesses locais, disse a Prefeitura de Pelotas. E deixa ali um aviso com os telefones de emergência. Então, pessoal, a gente traz essa informação que o nível do canal São Gonçalo, em Pelotas, na região sul do estado, entre domingo e segunda-feira, atingiu a marca recorde que nunca havia chegado na história. A marca mais alta atingida antes dessa havia sido de 3,2 metros em 16 de maio deste ano, superando a altura da enchente histórica de 1941, quando chegou a 2,88 metros. O nível do canal está 18 centímetros a mais do que naquela época. Com isso, áreas da cidade de Pelotas, que até então não haviam sido diretamente atingidas pela enchentes, alagaram, como a Vila Farroupilha, no bairro Fragata, a Praia do Laranjal, onde a água da Lagoa dos Patos havia recuado, voltou a inundar. Na sexta-feira, a Defesa Civil aumentou a abrangência da área de risco na cidade e isso fez com que moradores fossem retirados de casa. Agora eu sigo com mais notícias para você que nos acompanha aqui na tela da TBR TV. Eu falo que famílias do Rio Grande do Sul atingidas pelas fortes chuvas e cheias no último mês podem, a partir desta segunda-feira, dia 27, confirmar seus dados para receber o auxílio reconstrução do governo federal. O envio das informações é uma etapa obrigatória para o pagamento do benefício de R$ 5.100. O site para confirmação dos dados é www.gov.br/mt/pt-br/auxílio reconstrução. Eu vou falar mais devagar um pouco para você que está nos acompanhando anotar. O site para confirmação dos dados é www.gov.br/mdr/pt-br auxílio reconstrução. Ok? O benefício federal, o governo, aliás, federal, criou o benefício pago em uma parcela única, via Pix, para socorrer as famílias que perderam bens pessoais e renda, né, em razão das chuvas históricas no estado. O governo começou na semana passada a montar o banco de dados para viabilizar o pagamento do auxílio a partir de dados informados pelas prefeituras gaúchas. A partir dessa segunda-feira, as famílias atingidas terão que acessar o portal gov.br e confirmar os dados passados pelas prefeituras. Apenas quando esses dados forem confirmados e validados, segundo o governo, o Pix de R$ 5.100 será feito. O cadastramento para o auxílio reconstrução ocorre na seguinte maneira. Vou explicar melhor para você entender como é que funciona o cadastramento para o auxílio reconstrução. As prefeituras realizam o cadastro das famílias desalojadas ou desabrigadas com informações pessoais e de endereço no sistema do governo federal. O responsável pela família beneficiária confirma informações pela conta do gov.br. Caixa Econômica Federal realiza o pagamento em uma conta já existente ou abre uma nova conta para o beneficiário que acessará o dinheiro com o aplicativo Caixa Tem. Agora, a gente tem umas perguntas e respostas sobre o processo de pagamento do auxílio. Vamos, quando vou receber?
A data do pagamento depende do envio das informações pelos municípios, o processamento dos dados e a confirmação dos dados pela família. Quanto antes a prefeitura enviar os dados e a família confirmar no sistema, mais rápido o dinheiro entra na conta. O sistema para o recebimento das informações das prefeituras começa a operar no dia 22 de maio, começou a operar no dia 22 de maio. E o sistema para confirmação das informações pelas prefeituras entrou no ar no dia 27 de maio. Preciso abrir conta bancária? Não precisa. A Caixa Econômica abrirá uma conta poupança social digital automaticamente em nome do beneficiário. Se a pessoa já tiver conta na Caixa, o dinheiro será depositado nessa conta. Terceira pergunta e já com a resposta. Sou beneficiário do programa Bolsa Família. Vou receber o Auxílio Reconstrução? O Auxílio Reconstrução é voltado para as famílias que tiveram que sair de suas casas e buscar abrigos ou ir para a casa de amigos e parentes devido às chuvas e perderam parte ou todos os seus bens. Beneficiários dos Bolsa Família que estiveram nessa situação poderão receber o auxílio. Beneficiários do Bolsa Família que não estiverem nessas situações não são elegíveis para receber o Auxílio Reconstrução. Quarta pergunta com resposta. Estou recebendo o seguro-desemprego. Posso receber o Auxílio Reconstrução? Sim, se for morador de uma área atingida informada pela prefeitura ou teve que sair de casa e perdeu os seus bens com a chuva, você poderá receber o Auxílio Reconstrução. Precisa precisa estar no CAD único, no cadastro único, para receber o Auxílio Reconstrução? Não. Para receber o auxílio, basta a prefeitura informar os dados das famílias desalojadas ou desabrigadas das áreas atingidas com o endereço completo comprovado. Vamos para mais uma pergunta. Moro na mesma casa com minha esposa e filhos. Nós dois temos direito a receber o Auxílio Reconstrução? Não. Cada família pode receber apenas um Auxílio Reconstrução. O recebimento de mais de um Auxílio Reconstrução por família constitui fraude, sujeito a sanções penais e civis cabíveis, além de ressarcir à União o valor do apoio financeiro recebido. Ou seja, a família que receber mais de um Auxílio Reconstrução poderá ter que devolver esse dinheiro para o cofre público e ainda sofrer as sanções previstas em leis. Como vou saber se a prefeitura enviou dados da minha família? A partir do dia 25 de maio, você poderá acessar o sistema usando o login e senha do Gov.br e neste sistema você será informado se os dados da sua família já foram enviados. Outra pergunta: serei avisado para entrar no sistema para confirmar os dados? O governo federal recomenda que cada família acesse o sistema periodicamente. Além disso, o governo sugere que seja baixado e atualizado o aplicativo Gov.br no seu celular. Então, a última pergunta: existe alguma regra para o uso do dinheiro? Não. O Auxílio Reconstrução é uma ajuda do governo para que as famílias possam retomar suas vidas, para quem perdeu geladeira, fogão, televisão, sofá, colchão, para que essas pessoas possam comprar esses bens. Para quem teve a casa parcialmente destruída, possa fazer uma pequena reforma. Cada família sabe a melhor forma de utilizar este dinheiro. Então tá aí as nossas dicas, perguntas e respostas sobre o auxílio, reconstrução do governo federal aos moradores do Rio Grande do Sul que sofreram com as chuvas que atingem o estado desde o final do mês de abril.
Agora eu falo para você o seguinte: os moradores da Vila Farrapos e do bairro Humaitá, em Porto Alegre, retiraram água de suas casas com baldes e jogaram na BR-290, na Freeway, em protesto na manhã desta segunda-feira. A região foi severamente atingida pela enchente e está há 24 dias debaixo d'água. A prefeitura informou que vai instalar nesta segunda-feira uma bomba da Sabesp ao lado de uma casa de bombas do bairro, como medida para ajudar no escoamento da água. Alguns residentes tiveram suas casas totalmente inundadas ou até mesmo levadas pela força da água. Em resposta, os moradores decidiram agir por conta própria nos fundos da estação de bombeamento 5, bloqueando o trânsito no local. A Polícia Federal precisou intervir para a liberação parcial de pistas. Vamos em Porto Alegre, mais de 157.700 pessoas foram afetadas, além de 39.400 edificações. Segundo os dados da Prefeitura da capital, de acordo com o Boletim da Defesa Civil, dessa segunda-feira, mais de 637 mil pessoas estão fora de casa em todo o Rio Grande do Sul. Na última quarta-feira, os moradores também bloquearam a BR-290 ou 290 em outros protestos. Ministros do governo federal que estavam no estado acompanharam o prefeito Sebastião Melo para dialogar com a população. O Melo esteve aqui, disse que ia ser solucionado, que seria instalado a bomba, e só enrolaram, não fizeram nada, afirma o morador do bairro, o Elisandro. Então é isso, os moradores seguem indignados do Vila Farrapos e do bairro Humaitá, em Porto Alegre, depois de estarem 24 dias com água até hoje, em casa, nas ruas. Segundo eles, né, o prefeito Sebastião Melo recebia ministros na semana passada e prometeu resolver esse problema que até agora persiste. A gente mostrou ontem, trouxemos a cobertura aqui na tela da TBR TV de um incêndio, né, pessoal, que atingiu o bairro Humaitá, esse mesmo bairro que a gente falava agora há pouco, uma fábrica de vidros, a Autoglass, ela pegou fogo, tendo que moradores ali de condomínios próximo a essa fábrica tiveram que sair de casa. 5 carros do Corpo de Bombeiros estiveram no local para apagar esse fogo. Os bombeiros tiveram dificuldades de chegar no bairro Humaitá por conta da água. O bairro ainda está debaixo d'água, o bairro Humaitá, e ontem sofreu ali uma fábrica de vidros, pegou fogo, assustando moradores. Pelo menos 60 famílias tiveram que deixar o apartamento em que elas moram por conta desse incêndio, que ontem mesmo ele foi apagado, tudo certo, e não teve nenhum ferido ali nesse incêndio na Autoglass, uma fábrica de vidros no bairro Humaitá, em Porto Alegre. E você que está aqui na tela da TBR TV comigo, acompanhando essas imagens ao vivo de Porto Alegre, que nesse momento você vê aí, ó, toda encoberta de nuvens e essa cerração. A capital gaúcha está debaixo de um frio de 16 graus, que para os gaúchos não é tão frio assim, mas toda encoberta pelas nuvens. Quase não dá para ver nada nessas imagens que você vê aí nesse momento. Nós temos imagens também da cidade de Santa Maria, imagens ao vivo da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Temos imagens de Palmares do Sul, do Rio Palmares também, e outras imagens mais recentes do Rio Grande do Sul aqui na tela da TBR TV. É sempre um prazer imenso ter você, a sua companhia aqui nas nossas transmissões. Obrigado mesmo por estar sempre aqui com a gente. Você que não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva agora mesmo para você ficar por dentro de tudo que acontece no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Todo dia tem muitas informações,
muitas notícias para você que nos acompanha. Eu peço para você dar uma olhadinha nos nossos últimos vídeos postados. Nós postamos um vídeo bem interessante, uma matéria que fala sobre 2 estupradores ali de Manaus que agiam com crueldade, estuprando crianças. Além de estupradores, eram pedófilos. 2 jovens que agiam com crueldade na capital amazonense. Então eu convido você para conferir essa matéria que a nossa equipe preparou com tanto cuidado, com tanto zelo, para deixar você muito bem informada, muito bem informado aqui. Eu falo para você agora que o Exército Brasileiro afastou de suas funções militares os militares que divulgaram no domingo a informação falsa de que um dique havia rompido em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. O que motivou, aliás, a evacuação do bairro Matias Velho, um dos mais atingidos pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Ao longo da noite de domingo, moradores de Canoas foram orientados por militares a evacuar imediatamente o bairro por conta do suposto rompimento do dique que inundaria a região, mas a estrutura não rompeu. Vídeos e relatos sobre o alerta circularam nas redes sociais, assustando moradores e tirando pessoas de casa. A própria Prefeitura de Canoas desmentiu a informação e o Exército admitiu que errou. As enchentes, no Rio Grande do Sul já provocaram mais de 170 mortes e a gente vê essa informação falsa do Exército que causou pânico no bairro Matias Velho, em Canoas, que é uma das cidades também mais atingidas pela força da água nesses últimos dias. O Exército divulgou informação falsa, mas afastou esses 2 militares que começaram levando essa informação. Eu ainda tenho mais detalhes, desse caso. Conforme o Exército, os militares faziam parte da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, grande unidade subordinada à 50ª Divisão Divisão de Exército, e integravam a Operação Taquari 2, de apoio às ações de ajuda humanitária em Canoas. Uma investigação foi instaurada para apurar de onde chegou a informação falsa e por qual razão os militares fizeram a divulgação sem que ela fosse checada. E vamos ver aqui se a gente consegue o que diz o Exército. Se nós temos aqui o que diz o Exército: a 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, grande unidade subordinada à 5ª Divisão do Exército, informa que na noite de domingo, dia 26, por volta das 18 horas, foi notificada de um incidente envolvendo tropas que integram a Operação Taquari 2, em apoio às ações de ajuda humanitária no município de Canoas. Militares que atuavam no bairro Matias Velho souberam sem confirmação que um dique havia se rompido e imediatamente passaram a comunicar erradamente aos moradores a necessidade de evacuação das áreas consideradas de risco. O Exército Brasileiro esclarece que tal situação decorreu em um grave erro de procedimento. Medidas administrativas foram adotadas para apurar rigorosamente os fatos. Os militares diretamente envolvidos foram afastados de suas atividades durante o processo de investigação. A 14ª Brigada de Infantaria reitera seu compromisso com a população afetada pela catástrofe ambiental em Canoas e com os moradores da cidade e manifesta sua solidariedade a todos que foram erroneamente informados e pede sinceramente desculpas pelo ocorrido. Foi essa a nota da brigada depois dessa informação falsa divulgada por esses militares do Exército. Eu vou entrar aqui agora na página Porto Alegre 24 horas, que traz informações
atualizadas, né? Da tragédia que vem enfrentando o Rio Grande do Sul. Você que está aqui com a gente, você vai ser sempre muito bem informada, muito bem informada, muito bem informada, muito bem informado, com imagens de Porto Alegre, Santa Maria, imagens recentes do Rio Grande do Sul, das redes sociais e também de Palmares do Sul, a Lagoa dos Palmares. Eu falo para você que o tratamento de água no bairro Moinhos de Vento enfrenta dificuldade devido ao acúmulo de resíduos. Trago também outras notícias direto de Porto Alegre. Vamos ver aqui. Nessa manhã, moradores e comerciantes do bairro Anchieta protestaram também devido aos alagamentos que seguem trazendo muitos prejuízos na região. O bairro Anchieta é uma área industrial que fortalece a agricultura familiar no estado do Rio Grande do Sul, por meio de pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Além disso, o bairro abriga importantes marcos como o Monumento ao Laçador, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, a Ceasa do Rio Grande do Sul, a Sodexo Alimentos, gráfica de jornais impressos, além de hotéis e locadora de veículos. Essas características fazem do Anchieta um elemento fundamental para a configuração econômica e empregatícia do estado gaúcho. Agora há pouco, o trânsito nos acessos e saída de Porto Alegre e em cidades da região metropolitana foi de caos na manhã de hoje, pessoal. Foi um caos, segundo a Porto Alegre 24 horas no Twitter, o X, o antigo Twitter. A gente recebe também informação aqui que moradores da Avenida Praia de Belas, assim como muitos de diversos bairros de Porto Alegre, se sentem abandonados. Não há energia elétrica em várias residências desde o dia 2 de maio. Eles também pedem o recolhimento do lixo descartado em frente às suas casas. Então, moradores da Avenida Praia de Belas, assim como outros moradores de Porto Alegre, dizem estar abandonados. Não há energia elétrica em várias residências desde o dia 2 de maio, há quase um mês. Imagina você ficar quase um mês sem energia elétrica em casa. A dificuldade que é, fica 3, 4, 5 horas um dia, mas quase um mês é sofrimento, gente. A gente segue com mais notícias e com muita informação para você, direto da capital gaúcha.